Boa noite, igreja. Graça e paz. Temos que estar preparados cada dia para receber Cristo na nossa vida. Até comentei hoje numa visita que fui fazer ontem à igreja sobre quantas das vezes eu chegar na igreja e o pastor fazer apelo e eu recusar Cristo em minha vida. Hoje eu fico me perguntando por que eu recusava Cristo em minha vida, se é Ele que me dá tudo para mim, inclusive a salvação. Não tem porquê, irmão, de recusar Cristo nas vidas da gente, porque quem seria nós sem Cristo? Quem seria nós sem Cristo ter ido na cruz do Calvário e morrer por nós? Nós estávamos perdidos já, né? Então, com a graça dele e a infinita bondade, Ele fez tudo isso por nós. Então nós não temos que recusar Ele jamais em nossas vidas. Por isso estamos aqui para louvar Ele, agradecer a Ele. E apesar das dificuldades que passamos, nós não podemos desistir dele nunca, jamais. E esse louvor fala que de rosa e espinho, né? Que nessa vida nossa, nessa caminhada, com certeza não vai ser só mar de rosa, mas vai aparecer espinhos, vai aparecer tribulações, né? E a hora que está mais seguro com Deus, não é no momento fácil da vida da gente, tem que ser no momento de tribulação. A provação, não podemos ser provados se não vier tribulação para nós. Nunca vamos saber se estamos com Cristo ou não, se não houver dificuldade na nossa vida. Se for tudo mar de rosa, é simples de viver, mas Cristo quer que a gente exalte o nome dele, que o nome dele seja exaltado através das nossas tribulações. Quando a gente passa tribulações e vê e fala, ufa, dessa escapei mais uma vez, que a gente dá glórias a ele, com certeza ele vai fazer festa no céu por nós, por dar graças a ele, que é o dono de tudo. E não tem outras palavras para dizer, né, irmão, sem ser o nosso Deus em nossas vidas. Amém? Amém.
Ezequiel 14, nós vamos estar lendo do versículo 12 ao 14. E depois a gente vai estar aí manuseando a palavra do Senhor, completando aquilo que o Senhor deseja nessa noite. O Senhor, Ele não esquece, do seu povo. Ele ama. E Ele ama muito esse povo. Ele ama muito a cada um de nós. E isso é o momento da gente estar refletindo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós ainda iremos fazer nessa caminhada cristã aqui na Terra. E Ele vai nos ensinar um pouquinho através do profeta Ezequiel, seu livro. Conseguiu, Pedro? Ezequiel 14. Ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá, vou fazer a leitura e depois os irmãos podem também colaborar com outros textos também, nos apoiando nesse momento. A gente depende um pouquinho da tecnologia e às vezes a tecnologia aí vem falhando com a gente. A palavra diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Amém? Depois a gente vai acompanhar mais alguns outros textos que vão estar nos dando direção para a palavra do Senhor. Irmãos, nesse texto, o Senhor ainda, a gente vai conseguir entender que o Senhor ainda executa a sua justiça aqui na terra. Deus, Ele tem queixas contra a humanidade. A gente sabe, a gente entende, a gente percorre nos nossos dias a dias, nas caminhadas, nas nossas vivências, o quão difícil é viver num mundo que
praticamente se distancia do nosso Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas com tantas práticas, que só vai se distanciando do nosso Deus, vai entristecendo o coração do nosso Deus. E é bem importante a gente entender o quanto Deus, Ele se entristece também conosco, né? Ele se entristece também com aquele povo que, né, pratica o distanciamento, né? A cada dia vai se distanciando mais dele. Então é interessante a gente entender que Deus, Ele observa cada passo que nós damos. Ele está em cada lugar, em cada pedacinho, né, no oculto, né, aonde nós passamos. E Ele faz todo esse movimento, né, na terra. Então, Deus tem queixa sim contra, né, a terra. E a gente vê esse momento que nós estamos vivenciando, né, de países contra países. A gente vê que a cada dia mais vai se agravando, né, passos e passos, cada dia mais distante do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada, mas vidas estão se distanciando. E é um movimento que a gente tem hora que a gente para e pensa assim, que não vai ter fim, né? Que isso não pode existir. Lá em Oséias 4, do versículo 1 e 2, ele nos deixa claro, né, que o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Só se vê maldição, mentiras e assassinatos, roubos e mais roubos, adultérios e mais adultérios. Um trechinho lá de Oséias 4, 1, 2, e que fala lá, Deus tem queixa contra a humanidade, tem trazido juízo sobre a terra. Né? Essas queixas têm trazido juízo sobre a terra. E acontece, irmãos, a gente está vivenciando tudo isso. Né? A gente vivencia tanta coisa que hoje a gente está, às vezes, tão acostumado com determinadas situações que até a gente, às vezes, se acomoda. E a gente não pode se acomodar. Né? A gente tem que ser firme, tem que realmente buscar a palavra para que a gente não se perca e se acomode em situações que podem deixar, né, o nosso Senhor triste, né? E isso ali, essa vivência ali estava acontecendo lá em Jerusalém, não muito distante daqui ou muito distante daqui. Porque você vê, se a gente for, quantos anos essa palavra? E se a gente observar a terra hoje, o mundo hoje, né, acontece ou não acontece as mesmas coisas? Até pior, eu acho, né? Acho que está se afundando até mais. Então, a palavra nos exorta para que a gente possa ir, né, entender que o Senhor também se entristece conosco. Né? O Senhor, Ele se entristece conosco. Mas lá em Ezequiel, lá no versículo 13 diz, se uma nação pecar. Olha lá, vamos analisar um pouquinho. Ezequiel 14, 13. Se uma nação pecar. Se uma nação pecar, o que pode acontecer? Lá em Ezequiel, quando a gente vai, ver se consegue colocar, Pedro, em Ezequiel 14, 21, o versículo também ele nos alerta na questão assim, se uma nação pecar, Deus tem 4 juízos que executa na humanidade. Deus não está de olhos fechados para o que está acontecendo no mundo. E Ele não fecha os olhos para as nossas ações, seja ela qual for. Então lá, diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu estiver enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras, a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Olha o que a palavra diz.
Esses são os 4 juízos, né, do Senhor. Né? Vamos reconhecê-los? Espada, guerra, fome, é a fome, faz cessar, né? Chuva. Será que a gente aqui no Brasil, a gente percorre algumas desses juízos? Bestas, feras. Se a gente for analisar o contexto desses 4 juízos lá em Joel, né? 1:6 fala um pouquinho das bestas, das feras, gafanhoto, como dentes de leão. Nós temos aí também a peste. Hoje, como que a gente pode identificar essa peste? Hoje a gente está aí vivendo um contexto pandêmico, né? É uma peste. Estava a gente conversando com alguns especialistas, né, que trabalham nessa área, e essa questão do próprio Covid, né, a gente, mesmo com as vacinas, vai ser uma questão rotineira. Já vai ser inserido naquela cadernetinha de vacina lá, até não tem previsão de cura. Vai vir terceira, quarta, quinta, sexta? Não tem. E a gente vive fora desse juízo ou não? A gente está dentro, está fora? Isso foi só lá naquele tempo? A gente está vivendo isso? Então, a gente precisa entender que muitas coisas acontecem porque a gente precisa também reconhecer a grandeza do nosso Senhor. E Ele não dorme perante, né, aquilo que Ele criou, porque tudo foi criado por Ele. Ele não dorme em serviço. Então, veja bem, irmãos, nós temos aí alguns juízos que o nosso Senhor executa, né, sobre a terra. E esses juízos não ficaram lá para trás. Estão ali acontecendo aos nossos derredores, no nosso olhar, no nosso vivenciar. Nós estamos passando por ele também. E isso era para o tempo passado e não para o nosso tempo? Será? Será que a gente não está vivendo também algo que a gente precisa reconhecer? Algo que a gente precisa, né, lembrar daquilo que Deus sempre tem colocado a nós, falado conosco? O Senhor, Ele revelou a Daniel que existiria juízo para tempos muito distantes. Se a gente for lá em Daniel, né, estudar um pouquinho, olha lá, o Senhor já avisando que teria juízos lá no tempo muito distante. E esse tempo, a gente pensa que é tão distante, está chegando aqui. Então vamos lá conferir o que a palavra de Daniel diz. Daniel 8, 17, 19. Se puder colocar ali para a igreja acompanhar, eu vou estar lendo aqui. Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. O Senhor revelando ali a Daniel. Mas veja bem, irmãos, lá em Apocalipse 6, 8 diz assim: cavalo amarelo, seu cavaleiro, chama-se morte, e o Hades o seguidas de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Será que se a gente analisar um contexto desse hoje, né, e de repente a gente se questionar, né, será que Deus é um genocida? Às vezes pode acontecer, né, de repente, o que a irmã está falando, o que a palavra diz, o que né, o mundo está gritando aí. Não, irmãos, não, né? Deus, Ele responde somente às ações de quem? Da humanidade. Né? Ele só responde aquilo que a humanidade, né, executa. Então Deus, Ele está ali pronto. Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz: últimos dias o homem se tornaria egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes,
blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos. E a gente se coloca nesse contexto de juízo. É um momento que a gente sempre para analisar. Será que a gente vivencia tudo isso? Em que grau que a gente está se posicionando? Está muito distante de acontecer? Quando a gente olha a palavra do Senhor e diz assim, olha só como que nos pega assim, tornaria o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. Vai lá para o contexto da família, sem amor. Quantas coisas a gente vive nesse contexto e não está distante de nós, tudo isso. E Deus, estava falando lá atrás, já lá para Daniel nos alertando, lá no futuro. Então nós não estamos distantes da palavra do Senhor, que fala ainda que Ele executa sim os seus juízos. E esses juízos são 4. A palavra nos alerta em 4 juízos, lá em Ezequiel. E esses juízos acontecem sim. E acontecem por conta de quem? Da própria humanidade. Por conta de cada um de nós, cada um de nós com as nossas ações. Por isso, irmãos, que, como se diz, a vivência, a gente vai acumulando coisas que não vão agradando a Deus. E a gente sabe que essas coisas elas vão tirando do nosso coração a alegria de servir a Deus, de estar buscando a Deus, de estar mais perto dele. Mas vamos lá para frente, irmãos. Deus, Ele não, a gente pode dizer assim que Ele não carrega, uma bagagem por carregar. No ditado passado, eu acho que vem, mais dos nossos ali, aos arredores lá do Nordeste, quando o cavalo, como que é, irmão Beraldo, quando o cavalo é utilizado para carga, ele tem um linguajar bem popular, burro de carga. Não queria falar sozinha isso, mas é um linguajar ali usado, burro de carga. E o nosso Deus, Ele não pode ser isso. Ele não é isso, E a gente vê que muitas vezes a gente se deixa ser tão rotineiro certas coisas das nossas vidas, das nossas práticas, que a gente esquece que o nosso Senhor, Ele não é um burro de carga. Nem se chega perto. A gente não pode nem pensar nisso. Nesses dias eu estava fazendo uma devocional sobre oração e ali estava chamando bastante atenção na questão da gente ficar depositando as nossas lamentações. Irmãos, a gente tem o Senhor e realmente serve para isso, Deus, Ele quer que a gente se feche dentro do nosso quartinho e fale com Ele mesmo. Mas a gente não pode deixar também os momentos de sermos gratos ao nosso Deus. Porque Ele tem nos livrado de tantas coisas, Ele tem nos dado tantas coisas, e muitas vezes a gente não consegue fazer uma oração de gratidão, de chorar de alegria, de depositar a Ele a confiança que Ele precisa, de expressar essa confiança a Ele.
E algumas coisinhas vão nos fazendo deixar, né, ou nos afastando daquilo que nós precisamos fazer. Lá em Isaías 43, 24, a parte B, diz assim: Você sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Quem é que fala ali? Quem está se dirigindo a quem ali? Quando a gente lê esse texto. Você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Para quem está sendo direcionada essa palavra? O povo de Deus, a humanidade, irmãos. E a gente deve se incluir nisso daí. Então Deus, ele também se cansa muitas vezes com aquilo que, né, a gente está ali depositando. A gente percorre a palavra, a gente entende muitas vezes a palavra, mas muitas vezes parece que a palavra não é praticada pelas nossas vidas. E isso vai sobrecarregando. Mas Ezequiel, lá no versículo 14, também nos traz, né, 3 homens, né? Foi mencionado ali 3 homens. Vamos ver se a gente lembra na leitura. Quem consegue? Noé, Daniel e Jó. 3 homens, né? Esses homens são importantes, irmãos? São. Tiveram um grande reconhecimento, né? Eles foram justos diante de Deus. E a gente vai entender que não é porque eles foram justos, porque eles não pecaram. Eles foram justos perante Deus. E a gente vai entender o contexto desse. Que é importante a gente ver que muitas vezes a gente realmente, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E nós pecamos. Mas esses 3 homens aí, eles são reconhecidos como justos perante Deus. Olha lá, Noé, lá em Gênesis 8, 9 e 29, se trabalhou o quê? Noé e o dilúvio. E o dilúvio representa, né, na questão o quê? O porquê que aconteceu o dilúvio? Por causa do quê? Pecado, desobediência. Né? E no contexto lá, Deus preparou Noé. Deus levantou Noé. Mas ali, o dilúvio aconteceu por conta dessa palavrinha, por conta da ação que essa palavrinha traz. O pecado. Mas aí lá em Daniel 6 também, seguindo os textos 6, versículo 4, 5, 22, diz que Daniel ele foi jogado no meio de uns bichinhos lá. Quais são os bichinhos? Leões, né? E ali ele trouxe também grandes ensinamentos para o povo. Por que Daniel foi lançado lá? Buscando o Senhor. E foi uma testemunha, né? Foi uma testemunha muito importante naquele momento. E Jó, né? Jó, lá no versículo, no capítulo 1, Jó de 1 a 8 também vai falar um pouquinho. Depois lá no capítulo 2, versículo 3 vai reforçar um pouquinho. Depois vamos lá para o 42, versículo 8 e 10. Não tem como a gente explanar tudo isso, mas eu creio que a história, a gente já vem na memória, né? A história desses 3 homens aí. E Jó, ele foi marcado
por provações dolorosas. Se a gente olhar todos esses textos, vai destacar essas provações dolorosas, né? Aquilo que, né, pegou. Na escola bíblica dominical, nós falamos um pouquinho do contexto de Jó, né? E o porquê dessa provação? Também tem, né? Também tem um porquê. E aí, irmãos, a gente pergunta hoje: eu tenho um relacionamento correto com Deus? A gente tem que voltar para a gente mesmo, né? O autoconhecimento da gente. Cada um. Eu tenho um relacionamento correto com Deus? Eu consigo me relacionar corretamente com Deus? Porque a palavra diz assim: Noé salvou a sua família, Daniel salvou a sua própria vida e de seus amigos, e Jó salvou a vida dos 3 amigos do juízo. Mas cada qual teve a sua participação, cada qual teve a sua importância. E a família de Noé teve de confiar em Deus e entrar na arca. E depois lá a gente vê lá, os amigos de Daniel tiveram que orar e crer em Deus. Cada um teve a sua participação na história. Os amigos de Jó tiveram que se arrepender e acertar a intercessão de Jó. E aí a gente se pergunta: como é o meu relacionamento com Deus? É correto? Está incorreto? Está no intermediário? Será que eu posso ficar no intermediário com Deus? Será que tem essa? Não pode nem ficar em cima do muro. Lá na educação a gente fala avançado, parcial e, né, defasado. Aonde que a gente se posiciona? Não é brincadeira, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva, ela penetra na gente, ela mexe conosco e é isso que nós precisamos, né? Um relacionamento correto com Deus, para que as nossas ações também sejam corretas diante dele. E buscar esse relacionamento, irmãos, é realmente buscar a afinidade, né? É buscar o Senhor todos os dias, é buscar se aproximar, é buscar a palavra do Senhor. Eu sempre gosto, eu menciono sempre aqui, né, aquele hino, né, do cantor cristão, olhando para Cristo. É olhando mesmo para Cristo, porque se a gente desviar os olhares de Cristo, a gente cai. Então a gente passa a tribulação, pode passar a provação, mas o nosso olhar tem que estar focado. Senão a gente cai, a gente não aguenta. Né? A gente não aguenta. A gente não aguenta uma chuvinha, uma vacina, né? Vai tomar vacina lá, vai que sai tremendo já. E é assim, a gente precisa buscar esse relacionamento correto com Deus, buscar estar mais perto do Senhor. E é engraçado que a gente fala assim, a fé, ela é uma palavrinha complexa. A fé, ela não deve ser tratada como um empréstimo. Hoje eu tenho, amanhã não tenho, acabou. Acabou, vou ter que emprestar de novo. A fé, ela é adquirida. Né? A gente não pode tratar ela como se né, a hora que eu estiver precisando ali, eu vou lá e pego emprestado de alguém ou de alguma coisa. Então, irmãos, a gente tem que crer realmente naquilo que nós vivenciamos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser crida. Todo o percurso dela. Não é só uma história. É vida, é testemunho, é lição, é palavra do Senhor para os nossos corações. E a palavra ainda diz: deixa resplandecer a sua fé. Se eu vivo de fé emprestada, a minha fé não vai se resplandecer. Preciso deixá-la resplandecer. Ela está viva, brilhando dentro de mim, pulsando. Nós somos justificados por Cristo. Lá em Romanos, né,
3, 21, Romanos 4, 25, 2 Coríntios 5, 19 a 21, fala, né, que nós somos justificados por Cristo. Então, assim, vou colocar o contexto hoje, né, pandêmico. A gente viveu um tempo aí afastado, né, do social. Até agora, né, a gente, em alguns lugares a gente se priva, né. Eu não sei se agora o fórum voltou à atuação normal, mas o fórum estava atendendo ainda online. Alguns setores ainda estão nesse movimento, sem contatos, né, com vidros, né, tudo, né, percorrendo todo esse protocolo por conta do Covid. Então, se a gente acabou se distanciando um pouquinho das pessoas da nossa família, né, agora já está mais calmo, mas a gente ficou um período assim, triste, né? Aqui na igreja, a gente viu que a gente se isolou um pouco, por conta, né, desse momento pandêmico. Mas será que nós podemos nos isolar do nosso Senhor? Vocês conseguiram imaginar nesse tumulto que nós vivemos, acho que foram 2 anos, né, de pandemia, né, que agora está mais calmo, esse isolamento que a gente precisou realizar, se a gente, né, se colocar nesse isolamento de Deus, é prejuízo para as nossas almas. Então nós podemos se achegar sim, irmãos, a Deus, porque, né, com certeza a gente não vai pegar a Covid dele, né? Então a gente, quanto mais perto, mais próximo do nosso Senhor, melhor, né? Desenvolver o relacionamento correto com Deus é resplandecer a nossa fé através da fidelidade, da obediência e da palavra do Senhor. Então a gente vai desenvolvendo a nossa fé através da nossa fidelidade, através da nossa obediência à palavra do nosso Deus. É a palavra do nosso Deus. Ela é completa, né? É o nosso manual, então a gente não deve deixar de examinar todos os dias a palavra de Deus. Ali a gente não pode tirar uma vírgula, um ponto final, porque de repente a gente tira algo dali, algo já modifica. Então a gente tem que se inteirar realmente da palavra do Senhor. E em todo tempo de juízo, o Senhor sempre tem um escape. Sempre vai ter um escape para o juízo de Deus. O juízo do Senhor, ele não é para a destruição. A gente precisa entender muito isso, porque às vezes a gente fala nesse contexto, né, e tem aquelas interpretações, né? Ah, foi Deus que mandou fazer. Ah, foi Deus que pôs a mão. Irmãos, o juízo de Deus, ele não vem para realmente assim, para a destruição, e sim para o conserto. Ele quer consertar, né? Ele vem consertar. Então, quando ele olha para a humanidade e ele realmente, né, faz a execução do seu juízo, ele vem consertar aquilo que está errado por algum momento. Então, é para refletir. Eclesiastes 9:8 deixa claro isso. Estejais sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festas, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo, né? Aqui é o contexto ali. Então, o juízo atinge a todos, ímpios e servos do Senhor. Ele não vem executar o seu furor, né, na ira somente. Ele vem consertar aquilo que provavelmente a humanidade já vem estragando há algum tempo. Tem uma única referência no Antigo Testamento de Deus, uma árvore. Lá em Oséias 14:8 fala assim: eu sou como um cipreste verde, o que traz raízes profundas é a palavra de Deus. Então aí, né, fala um pouquinho dessa referência, né, da raiz. A raiz da palavra de Deus é uma referência, né, a profunda palavra
de Deus, ela vem como raiz. Então a gente deve ir aí, né, nos munir, né, nos depositar ali, né, entrar dentro dela, examinar todos os dias. E o Senhor conta conosco, irmãos, o tempo todo para levar essa luz aos que estão em trevas, para quebrar as cadeias dos que estão aprisionados. E isso serve em todos os setores, porque nós somos servos do Senhor, nós conhecemos a palavra e nós estamos vivendo nesse mundo, nesse contexto. Então, a palavra ela deve estar no nosso coração, para quando chegar o nosso momento de atuar, a gente conseguir atuar, a gente conseguir transmitir. É por isso que a gente não deve guardar a palavra. Deus prepara tudo, prepara os nossos momentos, momento de falar, momento de ir lá, momento de modificar. Deus nos prepara, não é a gente, né? Não é nós próprios. Então Deus prepara tudo, mas a gente não pode esquecer que a humanidade ela precisa ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela precisa ouvir a palavra de Deus. E a gente também não pode esquecer que o Senhor ele executa assim. Ele ainda executa os seus juízos. E ele percorre. Por quê? Porque a humanidade é errante. Muitas vezes quer caminhar sozinho. E às vezes é o momento de Deus consertar. Então, às vezes a gente não é julgando, pré-julgando. Aconteceu isso? Não. É o momento de Deus estar consertando o povo. Né? E usou tudo isso nesses momentos com esses irmãos. E mostrou para a gente o conserto. Quando o conserto de Deus vem, é magnífico, né? A gente vê aí todos, né, o percorrer de tudo isso. Então, que nós possamos aí louvar ao Senhor por isso também. Louvar ao Senhor porque Ele ainda olha, né, com esse olhar misericordioso, amoroso com a humanidade. Ele tem essa atenção com toda a humanidade. A humanidade que muitas vezes percorre esse distanciamento de Deus, que causa, né, algumas tristezas, alguns transtornos, e que precisa Deus aí colocar as coisas no lugar. Então, muitas vezes a gente, né, esquece que Deus está olhando, Deus está ali acompanhando, né? Deus tem o seu jeito ali de tomar as providências, e sempre do lado bom, Ele sempre vai tentar para o bem da humanidade, sempre vai tentar para o bem da humanidade. Amém?